Hoje eu vou te mostrar como melhorar o áudio de praticamente qualquer microfone. Qualquer microfone decente que tenha um bom áudio e que aceite aí os processamentos que a gente vai aplicar. Nesse momento eu estou usando aqui o VO7U da Didi. Ele é um microfone extremamente flat e ele está sem nenhum filtro aqui. O que eu vou mostrar para você aqui vai ser tudo dentro do Sonar da SteelSeries. Por quê? Porque tal como eu, acredito que você quer simplesmente plugar o microfone e começar a gravar. Ter um áudio bom, confiável e já começar a gravar, focar no conteúdo, não ter que se preocupar com o microfone. Então é importante você ter algumas coisas em mente. Então assiste esse vídeo até o final porque eu vou soltando algumas dicas, tá? E a primeira delas é o seguinte: a importância da escolha do microfone é primordial. E esse microfone ele tem que ter ele tem que dar um match com a sua voz, ele tem que combinar com a sua voz. Então você tem que conhecer aí a sua voz. A minha voz ela é mais grave, então eu não posso pegar um microfone que faça com que minha voz fique mais grave ainda. Então tem que pegar um microfone que dê só um boostzinho aí no grave, talvez, ou um microfone aí de qualidade mais flat, tá? Então assim, por quê? Porque senão pode estragar e tudo e para equalizar depois vai ser chatinho. E eu não quero perder tempo com isso. Então por isso que é importante você assistir vídeos, reviews aí e o pessoal vai falar para você, ó, esse microfone tende a ser um pouquinho mais médio, ele tem de ser um pouquinho mais agudo, ele tem de ser um pouquinho mais grave, não sei o que e tal. Você fala, pô, minha voz precisa de mais agudo, ou minha voz precisa de mais grave, minha voz precisa... Então esse microfone é legal para mim. Mas você só vai ter, assim, 100% de certeza quando você pegar o microfone e começar a usar. Mas as chances são de que se você conhece sua voz e sabe como aquele microfone funciona, aí você não vai ter tanta dor de cabeça aí para equalizar. Uma outra dica também que eu dou eu estou aqui com o ventilador de teto ligado, ou seja, ruído, mas de propósito mesmo, porque eu quero mostrar aqui a redução de ruídos. Mas o ideal é que você grave no mais silêncio possível para que você não use o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo dos filtros. Tá legal? E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando eu uso redutor de ruídos, eu quero deixar alguns ruídos lá presentes, eu não quero eliminá-los. Por isso até que eu parei de usar o Crisp. Por quê? Porque ele estava eliminando coisa que não era para eliminar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou aqui, então eu estou, por exemplo, clique do mouse, teclado e tal. Se você estivesse aqui do meu lado, e se eu estivesse clicando no mouse, você iria ouvir. Se eu estivesse teclando, você iria ouvir. Então, se eu quero algo real, eu preciso estar com esses ruídos lá. Eu não quero que eles desapareçam. Agora, ruídos, por exemplo, da boca, cachorro latindo, trânsito e tal, então isso eu quero eliminar. Entendeu? Então, para ter uma certeza de que esses ruídos aí não vão entrar na minha gravação, mas isso eu estou falando do tipo de gravação assim, igual estou gravando agora com você aqui. Se fosse um vídeo dark, por exemplo, que o foco é somente na voz, aí realmente não pode entrar nada, nem barulho de mouse, nada, nada, nada. É somente a sua voz, tá? Mas aí já é uma outra questão. Agora, eu tenho que gravar quando, por exemplo, eu tenho o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de ruído possível. Se eu ainda tiver cachorro latindo, se eu ainda tiver ainda trânsito, mesmo eu nos horários assim mais tranquilos, o que eu tenho que fazer? É claro, eu vou ativar o filtro de redução de ruídos, mas eu vou diminuir o ganho do meu microfone e eu vou falar um pouco mais perto do meu microfone, tá? Não é para ficar engolindo o microfone, mas eu vou falar mais perto do microfone. Por isso também você tem que escolher um microfone bom, porque quando você fala mais perto, ele vai ter aquela questão dos P's e dos B's, ele vai ter aquela questão também dos sibilantes, ele vai ter aquela questão, na verdade só dos P's e do B's também, e dos sibilantes, tá? Então o ideal é que você dê uma afastadinha, tá? Mas aí nesse caso, esse aqui ele aguenta, então eu posso falar um pouquinho mais perto, você vê, ó, não está estourando tanto os P's e os B's, tá? Então por isso é bom ter uma espuma legal também, tá? Se o seu microfone não tiver uma espuma legal, compra uma espuma legal para você ter essa qualidade aí, tá? Até para poder evitar a reverberação. Uma espuma boa, ela evita também a reverberação, que é quando o áudio quica e volta no seu microfone, tá? Tô falando bastante aí, que eu tô te dando bastante dicas para poder
te auxiliar, tá? Tem gente que cobra para poder te falar isso que eu tô te falando agora aqui, tá? Tudo sucinto assim, dessa forma. Beleza? Então, vamos lá. Vou lembrar de mais algumas coisas e aí eu vou falando. Vamos fazer o seguinte, como eu falei, eu vou usar o Sonar da SteelSeries. Por quê? Porque ele é grátis e é fácil pra caramba de usar e é um programa muito bom, eu tô sempre recomendando, tá legal? Vamos lá, eu vou abrir ele aqui, na verdade já está aberto, eu vou só mudar aqui a cena. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui de cara? Lembra, eu tô aqui no Mixer, aí eu vou aqui no microfone e aí eu vou ligar já de cara o redutor de ruídos. Pum, liguei, redução de ruídos. Você viu que já sumiu o ventilador, ó. Tá? É importante, por exemplo, se eu estivesse gravando isso aqui para valer mesmo e eu quisesse o mínimo do mínimo de ruídos, eu iria provavelmente desligar o ventilador ou diminuir a potência dele, tá? Que eu normalmente faço. Eu não gosto de deixar nenhum ventilador ligado, mas às vezes porque tá muito calor aqui e aí é quase praticamente impossível. Mas assim, o ideal seria desligar mesmo, evitar o máximo de ruídos assim, para que eu não precise de tanto processamento. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso até diminuir o processamento, tá? Diminuir aqui a potência desse processamento. Aqui ele está em 30%, eu posso diminuir para 20% e tal, que seja, você vai fazendo esse ajuste aqui. Lembrando que quanto mais processamento você botar, mais chances tem de a sua voz ser danificada por ele, tá? Porque aí mais chances são dele acabar confundindo a sua voz também com ruídos ou até algumas frequências da sua voz com ruídos e acabar eliminando elas. Então não é bom colocar muito processamento não, tá? Esse redução de ruído aqui é muito boa porque você tem como controlar essa intensidade. Alguns outros eles são meio que automáticos e aí acabam falhando em alguns aspectos, tá? O da Elgato é automático, o Crisp é automático, então assim, eu não sou muito fã mais deles não, tá? Eu prefiro mais esse aqui ou própria redução de ruídos do OBS, tá? Normalmente o que eu faço como eu confio na redução de ruídos do OBS, eu ligo aqui a redução de ruídos do OBS e desligo essa daqui, tá? Agora, a compressão eu prefiro a daqui do que a do OBS, então vou ligar agora o compressor. Pum, liguei o compressor. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou fazendo é para esse microfone, tá? Se fosse, por exemplo, para o SM7B, eu nem ligaria a compressão, só ligaria a supressão de ruídos. Só isso, e só do OBS. Não precisaria nem usar o Sonar aqui, tá? Conectaria tudo direto aqui no OBS e só ligaria a redução de ruídos. Foi o que eu falei, porque já tá. Fica bom o ajuste para minha voz no SM7B. Nesse aqui, então, da Rode, o PodMic USB, ele já tem os filtros todos gravados dentro dele. E aí eu também só coloco a redução de ruídos e o áudio aqui me agrada bastante. Eu só faço alguns ajustes ali. Na verdade, já fiz alguns ajustes nos filtros. E aí, como fica tudo gravado, eu não preciso mexer em mais nada. Fica assim para sempre. Entendeu? Então, mas depende do microfone, entendeu? Por isso que você tem que conhecer aí a sua voz, aquela questão toda. E depende do microfone. Então você tem que fazer testes realmente. Esse programa, ele é bom porque se você vir aqui e clicar nesse fone de ouvido, você vai ouvir o seu áudio processado. Então isso já é uma grande vantagem, porque aí você consegue fazer um ajuste fino. Tá? Não é lá essas coisas todas, mas é melhor do que você ter que gravar, ouvir e aí ir ajustando, gravar, ouvir e ir ajustando. Embora essa seja a forma mais precisa, tá? É a forma mais precisa de fazer isso, mas é bem chatinho, é bem chatinho. Mas como a gente está fazendo o mínimo do mínimo do mínimo de processamento aqui possível, então vai ficar tranquilo. E aqui eu coloquei um pouquinho de equalização, então vou ligar agora também. Agora você está ouvindo o áudio desse microfone aqui com equalização. E o que eu fiz na equalização? Como eu quero que esse microfone é bem flat e a minha voz é grave e eu tenho que dar esse realce de grave na minha voz, não posso tirar esse encorpamento da minha voz. Então eu vim aqui, eu dei um boost aqui na equalização dos graves, mas você vê que não está aquele grave que está meio abafado, abafado. É um grave que está assim aceitável, tá? Eu poderia melhorar mais? Provavelmente eu iria fazer uns ajustes maiores aqui para poder deixar ele mais fiel ainda à minha voz. Mas se tu acha que tua voz precisa de mais médios, você vem aqui nos médios. Lembrando que os médios são os responsáveis aí para o analasamento da sua voz. Sua voz vai ficar meio nasalizada. Pô, caraca, quase que não sai, parceiro. Nasalizada.
Então, assim, e aqui os agudos são os responsáveis aí, por exemplo, para retirar os sibilantes. Então, se seu áudio, por exemplo, está bem aquela coisinha, aqui que você vai ajustar, você vai arrastando isso mais para cá. Se quer tirar a nasalização, agora saiu, olha que bonito, da sua voz, é aqui nos médios que você vai mexer, tá? E se quiser colocar mais grave, mais encorpamento, é aqui nos graves que você vai mexer. Então isso aqui é muito pessoal, é de acordo com a sua voz. Isso aqui você pode melhorar bastante o seu áudio ou você pode estragar o seu áudio. Então o ideal é que você mexa o mínimo possível aqui, só para dar aquela belezinha no seu, tipo um sal assim, sabe? Um temperinho. Você coloca, se deixar sem sal fica sem graça, você coloca só um pouquinho de sal e dá uma encorpada. E se você colocar muito sal, você estraga, entendeu? Mais ou menos isso aí. Você tem que achar um ponto específico, mas para mim, do jeito que tá aqui, eu já fechava e começava a gravar. É isso. Para mim já tá de boa e o áudio já tá bom para eu gravar os meus áudios, praticamente é qualquer áudio. E esse áudio aqui que você tá ouvindo, ele já é um áudio que eu deixaria um pouco mais encorpado, foi o que eu falei, mas já é um áudio que ele vai ficar, na minha opinião, muito bom em qualquer plataforma. Então é um áudio que você... Porque a gente corre esse risco também, tá? De você fazer uma equalização, de você trazer o seu... Por exemplo, você tá ouvindo o seu áudio e aí, de repente, o seu áudio ele tá legal no computador, porque vai depender também do fone de ouvido que a pessoa tá usando. Ele tá legal no computador. E aí, sei lá, no celular, o áudio não tá já tão bom. Tá meio que estourando, tá meio que não sei o que e tal, entendeu? Então, tem essa questão também. Então, você tem que dar uma regulada o máximo possível aí para poder ficar algo mais agradável, tá? Não com muito disso, não com muito daquilo, para que as pessoas que vão assistir os seus vídeos, vão ouvir o seu áudio num celular, o áudio esteja bom, num computador, independente do fone de ouvido, o áudio esteja bom, num tablet, que seja naqueles fonezinhos de ouvido pequenininho, esteja bom, alto-falante, que seja, caixas acústicas, que seja. Esse áudio aqui, ele vai ficar bom praticamente em qualquer plataforma, qualquer lugar que a pessoa ouça, esse áudio aqui, ele vai estar bom, tá? Então é isso que eu quero. É isso que eu quero. Tá, beleza? Então você me diz aí o que você achou dessa sugestão aqui para melhorar o áudio do seu microfone. É claro que isso aqui é uma coisa assim bem básica, foi o que eu falei, a gente só quer focar em gravar o conteúdo e mandar ver. Não quer ficar se preocupando em ficar perdendo muito tempo em edição do seu áudio, fazer isso e aquilo. Então não quer perder tempo nisso, até porque edição toma muito tempo. Então a gente quer algo mais prático possível, mais fiel possível. Deixei dessa forma que eu não preciso mais mexer no Sonar da SteelSeries. Não preciso mais mexer nele e do jeito que está aqui, vai embora. Tá legal? Então, assim, não é uma aula profissional, porque eu não sou o cara profissional e nem pretendo ser, porque o que eu quero é fazer algo que fique o mais prático e mais simples possível. Então, você apertar um botãozinho, já está pronto. É isso. É isso que eu quero e eu acredito que é isso que você quer também para poder focar em outras coisas. Tá legal? Me diz aí o que você achou desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece aí também de se inscrever no canal se você ainda não fez. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir. Assiste lá. Foram feitos com muito carinho. E se você quiser também deixar o seu comentário, a sua opinião aí. Pô, eu gostei do vídeo. Pô, eu não gostei do vídeo. Manda ver aqui embaixo nos comentários. Você sabe que eu leio praticamente todos e respondo praticamente todos. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui.